Precisamos falar de Bo Nickal, porque a luta contra o Reinier Derrida aconteceu, ele foi nocauteado, e eu não consigo aceitar esse resultado. Não que o Reinier Derrida esteja errado em vencer. Pelo contrário, fiquei muito feliz por ele, porque ele provou o seu valor vindo do One. Mas, por conta de tudo que se falou do Bo Nickal. Então aqui, nesse início, eu já cravo. Superestimado e arrogante. Com todo respeito. Mas não dá para você ver Daniel Cormier, Henry Cejudo, Chael Sonnen colocando um wrestler de altíssimo nível que fez história no wrestling universitário americano como um futuro postulante a campeão do UFC. Caíram todos do cavalo. E principalmente o senhor Bo Nickal, que, gente, ele precisou participar 2 vezes do Dana White Contender Series. A gente tem que lembrar disso aqui. E o porquê que o Dana White fez isso, sabendo de todo o hype do Bo Nickal? Porque ele estava temendo que o Bo Nickal não estava preparado para o UFC. Passou a 2ª vez pelo programa, o Dana White decidiu contratá-lo. Então, o próprio Dana White já estava meio receoso do que se podia esperar do Bo Nickal no MMA. Porque uma coisa é você ter um wrestling de altíssimo nível para competir wrestling somente. O wrestling para o MMA é diferente. E o Bo Nickal vem nos dando amostras de que ele não adaptou bem a sua principal arma. Foi assim contra o Paul Craig, contra um adversário melhor, o Reinier Derrida, também não surtiu efeito algum. Pelo contrário, parece até que regrediu. Não evoluiu nada na trocação e muito menos conseguiu tirar proveito do seu tão falado wrestling. Muito ruim. O Bo Nickal é um lutador cru pro MMA. E o pior, pra mim, foi ver que o Bo Nickal não é um lutador, gente. Tem lutadores e lutadores. Muito se fala dos lutadores que não sabem receber golpes, que acusam, fazem semblante de dor. Gente, o Bo Nickal praticamente chorou quando recebeu os golpes do Reinier Derrida, mas ele não é tão poderoso, de forma alguma. E mesmo assim, esse poder do Reinier Derrida, que nem é tanto, foi suficiente para o Bo Nickal sentir como se fosse um Ngannou lançando os golpes. Bizarro, caiu em posição fetal. Tomou soco, tomou chute, tomou joelhada. Aí eu tenho que dizer, o semblante de dor do Bo Nickal era tanto quando foi atacado pelo Derrida, que eu comparo ele até ao Rodolfo Vieira. Porque assim como o Bo Nickal, o Rodolfo Vieira foi marcante num outro esporte. O brasileiro no jiu-jitsu e o Bo Nickal no wrestling. Mas no MMA, nenhum dos dois gosta de receber golpes. Sabe sofrer. E aí, sai da luta. Entrega o combate de mão beijada. Não são feitos para MMA. Eu tenho essa clara impressão. Todo mundo aponta isso no Rodolfo Vieira, no próprio Brock Lesnar, o gigantão, que quando era atacado também acusava os golpes. Bo Nickal idem. Engraçado aí que você vê a arrogância do Bo Nickal. Antes da luta, estava tendo aquele debate de 100 pessoas contra um gorila. Bo Nickal falou que bastariam 3 dele para vencer o gorilão. Bo Nickal, nem se fosse 100 de você, com esse seu coração questionável para a luta, daria um cabo de um gorila. No primeiro safanão, as 100 versões suas estariam apagadas. Pegou muito mal essa derrota do Bo Nickal para mim. Acabou o hype. E digo mais, o Bo Nickal parece que está no esporte errado. Porque ele trocou o wrestling pelo MMA, mas ele segue falando, quando analisa as lutas, do wrestling. Ah, se fosse numa luta de wrestling, eu venceria facilmente meu amigo. Esquece isso. Agora é MMA, o UFC principalmente. Você saiu do wrestling, mas o wrestling não saiu de você. E com isso o Bo Nickal esqueceu as outras vertentes de uma luta de MMA. Me parece que está no esporte errado. O Bo Nickal, que é wrestler de gabarito, tem que voltar para o wrestling. Porque dessa forma ele não vai a lugar nenhum no UFC. Já tinha perdido o hype contra o Paul Craig e ele tinha vencido aquela luta. E agora não tem mais hype. Acabou. Ah, mas ele é novo, dá para se recuperar, com certeza. Mas do jeito que o Bo Nickal é arrogante, eu não aposto que ele vai dar a volta por cima no MMA. Porque me parece que ele é aquele atleta que vai até o fim nisso de só o wrestling me basta. E aí, a tendência é tomar outro choque de realidade. Lembrando que o Bo Nickal já falava que contra o Chimaev, ele ia esmagar o Chimaev, que seria um favorito em ampla escala, que não via o top 15 do peso médio lhe dando uma luta trabalhosa, falou que seria um campeão. Questão de tempo. E olha o que aconteceu. Que vergonha. Sério, foi uma luta que eu fiquei assim, pasmo, em choque realmente, porque foi uma queda do salto tremenda.
Precisava o Bonical ser tão elevado assim? Ele comprou o próprio hype e não entregou. Não fez por merecer esses elogios todos. O Bonical foi nocauteado pelo DRD que nem striker é. Pra você ver, a trocação do Bonical é tão ruim que ele não foi páreo para um cara do jiu-jitsu que acertou uma joelhada limpa nele. O DRD parecia um striker exímio, mas não é. Não se enganem. É porque o Bonical não evolui em pé. Essa sandália da humildade aqui veio em ótima hora. O cara já estava falando de Chimaev, de top 5, sendo que ele nem é um top 15. Que derrota! Aquele tipo de derrota que você até comemora, porque o salto alto estava demais. Quem é Bonical no MMA, principalmente no UFC, no wrestling é uma coisa. O MMA é um esporte muito mais selvagem, que já cobrou o preço. E eu mantenho a minha afirmação. Bonical parece sim estar no esporte errado. Ele tem que evoluir para ontem. E agora ele vai ter uma obrigação maior, porque ele perdeu feio. E para ele, na próxima luta, não é só vencer. Ele vai ter que vencer e convencer para tentar recuperar um pouco desse hype perdido, porque a imagem dele agora, até lá nos Estados Unidos, é muito ruim. É como se os Estados Unidos tivesse perdido a sua maior aposta de campeão no futuro, no UFC. Esse é o nível da derrota do Bonical. Será que ele vai conseguir retomar depois desse baque? Acho difícil. Acho difícil. Agora, a desculpa vai ser o quê? Eu aposto com você que vai ser aquele corte de peso excessivo que ele deixou para cortar muito peso próximo da luta. Por quê? Você acha que o Bonical, diante de todo o holofote que ele tinha, vai aceitar que o cara foi melhor e que destruiu ele na mão, limpamente? Não, ele vai dar alguma desculpa, assim como a imprensa americana vai achar alguma coisa para defendê-lo. O que vocês acharam dessa derrota terrível do Bonical? Tem como ele dar a volta por cima no UFC ou já era mesmo? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e inscrição no canal.